Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal Além das Chaves. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana que eu particularmente gosto muito, que é a migração dos povos árabes aqui para o Brasil, principalmente aqui para São Paulo, e as oportunidades que essa belíssima cultura oferece, principalmente no mercado imobiliário aqui de São Paulo. Então vamos lá. A migração do povo árabe aqui para o Brasil teve um maior fluxo por volta ali do século XIX, entre o século XIX e o século XX. Um dos fatores que fez potencializar muito essa migração, a vinda do povo árabe para cá, foi quando Dom Pedro II foi fazer a sua segunda viagem lá pro Oriente Médio, por volta aí de 1876, e que aí ele visitou lá a Síria, o Líbano. E essa região, né, nessa época, ela era dominada pelo Império Otomano. Ela dominava toda aquela parte ali. E esse Império Otomano, eles que disseminaram a religião muçulmana. E a maioria dos árabes, dos sírios libaneses que moravam naquela região, eles eram cristãos. Então eles viviam numa repressão muito grande, né? Eles estavam passando por um momento bem delicado. Por quê? Os cristãos nessa época lá, os impostos para eles eram bem mais altos, as oportunidades de trabalhos, de tudo, eram bem mais escassas do que o restante do pessoal, né? Então eles estavam passando por um momento de grande crise. E quando o Dom Pedro II estava lá, ele viu que isso estava acontecendo. E nessa época o Brasil estava numa fase de plena expansão, precisando de muita mão de obra para as indústrias, para as plantações. Precisava de gente para fazer a engrenagem girar. E aí o que aconteceu? Quando Dom Pedro estava lá na região, ele começou a ser manchete dos principais meios de comunicação da época lá, dos jornais e tudo mais. E aí foi então que o pessoal começou a conhecer um pouco mais sobre o Brasil. Porque até então o Brasil era um país muito distante e muito pouco falado lá na região. E aí o povo árabe começou a conhecer um pouco mais do Brasil, entender as possibilidades. E o próprio Dom Pedro II fazia muita propaganda do Brasil para que as pessoas migrassem para lá. Falava que o Brasil era um país exótico com muitas possibilidades. E na região lá da Síria, do Líbano, o solo era muito infértil. Então não dava para plantar. Então era muito difícil eles prosperarem, ainda mais sendo cristãos. Então muitos deles vieram para o Brasil para melhorarem de vida, para conseguirem prosperar e tudo mais. Então eles começaram a vir em grande volume depois desse ocorrido, né? Então eles chegavam no Brasil aqui, lá chegavam no Porto de Santos, e muitos vinham para São Paulo. E o povo árabe, a descendência dele, eles são os povos mais antigos do planeta, né? O berço da civilização foi daquela região. Então a origem da escrita foi ali na região da Mesopotâmia, há 3.500 anos antes de Cristo, é de lá. A origem da matemática também. Então é uma civilização bem antiga. Então eles têm toda essa cultura no DNA. Então é um povo muito esforçado, um povo muito trabalhador, muito inteligente. Então quando eles chegaram aqui no Brasil, muitos deles começaram a ser o que a gente chama hoje de cacheiro viajante.
Eles sempre tiveram uma habilidade para vendas muito grande, um feeling assim muito desenvolvido. Então eles começavam a vender armarinhos, tudo quanto é tipo de utensílio vendia de porta em porta. E nessa época que eles vieram para cá, 1900 e pouco, as cidades, muitas eram distantes umas das outras. Então é difícil, às vezes, por exemplo, aqui em São Paulo, no centro, a pessoa conseguia bastante coisa, mas às vezes uma pessoa que morava um pouco mais no interior, um pouco mais afastada, ela não tinha acesso às mesmas coisas que a pessoa da cidade. Então esses caixeiros viajantes, eles às vezes usavam mulas, burros e tal, e carregavam suas caixas. Essas caixas, eles dizem que quando estavam muito carregadas chegava a pesar 80 quilos, cheio de mercadoria. Tinha agulha, linha, tecido, parafuso, tudo que vocês imaginarem. Então eles passavam vendendo de casa em casa e eles começaram a prosperar muito nisso. Tanto é que hoje a região ali do Brás, ela foi criada pelos árabes. Então o comércio de São Paulo, os árabes ajudaram muito a desenvolver a economia da cidade. E não só no comércio, mas na política. Tem muitos descendentes de sírio-libanês, nas artes também, na própria medicina. Então é um povo muito inteligente. E uma das características desse povo árabe é que eles investem muito, mas muito, na educação dos filhos, né? E eles ensinam os filhos desde o princípio a serem pessoas autônomas, independentes, para não depender de ninguém. Então por isso que nós vemos muitos árabes com bastante recursos financeiros. Uma das características dos árabes, por exemplo, se você pega os palácios árabes, você já consegue perceber o quanto a cultura deles é uma cultura rica em detalhes. Então você pega os palácios, que se a gente vai entender o porquê dos palácios, o palácio nada mais era do que antigamente a função do palácio era proteger o rei, proteger ali o pessoal, vamos falar assim, da inteligência, né, da segurança, para proteger eles, porque antigamente haviam muitas cidades-estados, né? Então havia muitas guerras para conquistar territórios e tudo mais. Então por isso que tinha aquelas muralhas, tudo para proteger o rei, proteger o que era mais precioso da cidade. E nesses palácios a gente já consegue perceber o quanto eles dominavam já a engenharia, dominavam a arquitetura. Então você vê nesses palácios aí a riqueza de detalhes, né? O quanto eles tinham habilidades para manusear a madeira, os metais. Então a gente vê aquelas cúpulas muito belas. A gente consegue perceber uma simetria perfeita das formas. A gente consegue perceber também a presença de fontes de água. Então a gente via que era muita riqueza, só que se a gente vai entender o porquê disso, isso demonstra força, né? Isso demonstra que era um povo unido e que, por exemplo, imagina um grupo inimigo que fosse atacar. Ele batia o olho de longe e já via que eles iriam ter um trabalho árduo pela frente, porque se o palácio era daquele jeito, imagina como que não era o exército, né? E qual que é a oportunidade que isso traz para nós, principalmente aqui no mercado imobiliário de São Paulo? Eu vou mostrar aqui para vocês 2 empreendimentos que nós estamos lançando no bairro Vila Mariana, que é um bairro que os árabes também gostam muito, porque eles estão próximo ali da região da Avenida Paulista, que tem muitas empresas.
Está próximo da região do Brás também. Então é uma região que eles gostam muito. Nós estamos lançando 2 empreendimentos. Um é o The Palace Oasis, né? A pronúncia aqui do Brasil. E o The Palace Royal. São 2 torres, que aí eu vou mostrar para vocês agora no vídeo, que vocês vão entender o porquê dessa oportunidade. Essa então é a entrada do nosso stand desses 2 lançamentos, The Palace. E por que que é uma grande oportunidade? Porque esses 2 lançamentos nossos, esses 2 projetos, eles são inspirados nos palácios árabes. Então vocês já vão perceber aqui no stand a riqueza de detalhes, a arquitetura e os adornos árabes, que são atemporais, né? Porque é a verdadeira arte, é a presença do belo em todos os detalhes. Dá uma olhada nesses lustres. E na parede aí a gente já tem as imagens de como será os ambientes das áreas comuns desses empreendimentos. Essa fonte no meio do stand, olha que espetáculo. A fonte, ela representa um sinal de paz, de prosperidade, de pureza. Aí nós temos também essa área que a gente fez bem no meio do stand com essas 2 poltronas, bem a cara árabe mesmo. Mas o verdadeiro charme do stand é essa fonte bem no meio aí. Olha que coisa mais bela. Isso já mostra um pouco do conceito de como será os 2 empreendimentos, né? E por que que é uma grande oportunidade? Porque nós estamos falando de uma região muito boa. Por exemplo, essa aí é a torre do The Palace Royal. Ela vai ficar na rua Bartolomeu de Gusmão, na Vila Mariana. Nós estamos falando aí de apartamentos de 130 a 177 metros quadrados, né? Então veja o quanto esse empreendimento ele realmente parece um palácio. A presença dos portais, dos arcos, pé direito triplo na entrada. Aí nós temos aí a piscina coberta e descoberta. Lembrando, pessoal, que eu sempre deixo também o meu contato na descrição do vídeo. Então se você quer conhecer mais desse projeto, garantir essa oportunidade, é só me chamar, que eu passo todas as informações. A gente pode agendar uma visita aqui no stand para você conhecer pessoalmente esses 2 empreendimentos, tá? Então veja o quanto são torres que vão ficar bem imponentes na região. Eu quis mostrar para vocês também o quanto a Cyrela é atenciosa nos detalhes. Tem esse carrinho de chá árabe para os clientes. Aqui nós temos a maquete da região. Então aí a gente vê o Parque Ibirapuera, do outro lado lá o Parque da Aclimação. E essas torres em branco são os empreendimentos das Cyrelas. Alguns já estão prontos, outro em fase de obra. E esse aqui agora do centro, que tem essas 2 torres, uma do lado da outra, essas 3 torres na verdade, são os projetos The Palace. Essa é a torre do The Palace Oasis, que vai ficar na rua Dona Avelina, uma rua que cruza a rua Bartolomeu de Gusmão, bem próximo da outra torre também. Aí nós estamos falando de apartamentos de 76 a 130 metros quadrados. Entrada também bem imponente, entrada de palácio, a presença dos arcos, a riqueza de detalhes. Quem morar ou investir aí vai ter realmente um estilo de vida muito bacana. E sabe o melhor, pessoal? O porquê de ser uma oportunidade? O valor de pré-lançamento desses 2 projetos está, assim, inacreditável. Eu não vou falar aqui para vocês me chamarem ou passar no particular, entendeu? Porque eu também não sei quanto tempo vai durar essa condição, porque o nosso histórico no bairro do Vila Mariana é dos lançamentos esgotarem em 1 mês. São inúmeras vantagens de quem consegue se antecipar ao lançamento, porque além de você garantir um valor bem mais atrativo, você tem a possibilidade de conseguir as melhores unidades e você ainda monta um fluxo de pagamento bem tranquilo. Então, se você ficou interessado e quer conhecer mais da Cyrela, entender mais sobre essas oportunidades, é só me chamar. Tem o meu contato aí na descrição do vídeo.
Vai ser um prazer atender você e eu tenho certeza que você vai ficar bem satisfeito de toda a experiência. Não se esqueça de curtir o vídeo. Se você ainda não segue o nosso canal, já se inscreve aí, que isso nos ajuda muito. E até o próximo vídeo.